sou diretora executiva da Anjos do Brasil e sou fundadora do MIA, junto com a Camila e com a Ana, como a gente já falou. O MIA é um movimento de fomento ao investimento anjo feminino e apoio às empreendedoras. Como que vai ser o nosso painel? Eu vou falar 5 minutos, já pedi para elas me sinalizarem, só para dar um panorama bem grande, depois a gente vai conversar. Queria agradecer muito a Ana por esse convite. Eu tenho falado para todo mundo, eu conto minhas ideias para todo mundo, convido vocês a fazerem isso, que eu acho que um dos temas mais difíceis hoje no Brasil, que os empreendedores e as empreendedoras menos sabem, é acesso a crédito. Então, queria fazer muito um evento gigantesco, assim, o dia inteiro, para 10 mil pessoas, transmitido mundialmente, e esse é um embrião disso, então, super obrigada por estar ajudando a minha ideia a fazer. Queria agradecer muito a Camila, ao Marco e a Maria Eugênia por estarem aceitando esse convite, e a gente espera agregar muito valor para vocês hoje. Então, eu vou falar 5 minutos, eu tenho 5 slides, 1 minuto por slide vai rolar, a gente vai conversar e, no final, a gente vai ter tempo para as perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. A gente já foi. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é: dinheiro não é tudo igual, né? Quem acha que dinheiro é tudo igual? Depois que eu já disse que não é, ninguém acha, né? Mas, assim, por que eu coloquei isso? Porque o meu dinheiro, Maria Rita, ele é tudo igual. Não importa se ele vem da Maria Rita, se ele vem do Luiz, que é meu marido, se eu ganho um prêmio, se é salário, se é 13º. O meu dinheiro é todo igual. Ele entra na minha conta e serve para pagar as minhas contas, para guardar um pouco, mas é um dinheiro que é indistinto. Mas quando a gente fala de dinheiro para a empresa, quando a gente precisa de capital, o que eu quero compartilhar com vocês é que dinheiro não é todo igual. Você tem muitas fontes de capital. No geral, a gente pensa que, quando a gente precisa de dinheiro, a gente tem um caminho. Às vezes é banco, né? Às vezes pode ser investimento anjo, mas a gente olha um caminho só. E, na verdade, o que eu entendo é que existem muitos caminhos e que esses caminhos variam ao longo do tempo da empresa. Então, se vocês olharem essa lista, que é comprida, mas que não coloca todas as possibilidades, uma das coisas que vocês vão ver aqui que a gente tem os 3 Fs, né? Que é o que os americanos chamam de Family, Friends and Fools. Eu não gosto, porque fool é tolo, ninguém é tolo. Mas é o dinheiro da gente mesmo, é o primeiro dinheiro que a gente vai ter. E aí você tem um outro dinheiro aqui que parece muito diferente, que é o dinheiro de Venture Capital, ou o dinheiro de IPO, o dinheiro da Bolsa, né? A gente estava conversando aqui, cadê a Helena? Não sei se ela está ali, a gente estava conversando disso, de acesso a capital via Bolsa. São dinheiros muito diferentes, mas que a tua empresa vai precisar em momentos específicos. Então, é muito importante que vocês entendam que existe uma diversidade gigantesca de formas de acesso a capital e que, em cada momento da empresa, você vai precisar e vai ter que se preparar, e é isso que a gente vai querer conversar hoje, né, sobre essas diferentes maneiras de poder acessar. Então, isso eu já falei, cada necessidade tem uma solução específica, né? Quais são os principais pontos para avaliar? E isso não são todos, né? Mas é só para deixar para vocês algumas coisas que a gente vai procurar tratar bastante. Quais são alguns dos principais pontos que você tem que se perguntar quando você vai decidir qual é o tipo de capital que você precisa naquele momento? O primeiro é o estágio do negócio, né? Dinheiro para startup, para uma empresa que está começando, é muito diferente do dinheiro para uma empresa em crescimento, né? Qual é o teu momento? Qual é o momento da tua empresa? É a primeira pergunta. Depois, é para que serve esse capital? A gente, na Anjos do Brasil, e no MIA também, muitas vezes recebe projetos que o pessoal diz: eu preciso de capital de giro. E aí eu falo: ups, Camila vai explicar super bem que investimento anjo não é capital de giro, são 2 coisas diferentes. Então, se você precisa de dinheiro para fazer estoque, para poder crescer mais, não é esse dinheiro. Para que serve cada um dos dinheiros? Dinheiro de subvenção, que o Marco vai compartilhar com a gente, também é um dinheiro muito específico, normalmente para P&D, né? Depois, qual é o horizonte de tempo para você devolver esse dinheiro que você precisa usar? Puxa, eu só estou no gargalo assim por 1 mês, eu fiz uma venda super grande, né? Eu preciso comprar matéria-prima, vou pagar daqui a 1 mês e o meu cliente vai me pagar em 60 dias. Então, isso é um horizonte de tempo que você vai usar esse dinheiro. Ou não, olha, eu tenho um projeto mais longo, eu vou precisar ir usando esse capital durante 2 anos. Isso influencia no como você busca e que tipo de dinheiro você busca. Depois, outro assunto muito importante para você entender quando você busca isso é que tipo de garantia você dá. Alguns tipos de capital que a gente consegue, a gente precisa de garantias reais, isso às vezes é um problema, principalmente para o empreendedor que está começando, mas em outros casos não. E como eu avalio que tipo de garantia eu dou e que tipo de garantia é necessária, né? A outra coisa que tem muito a ver com isso tudo que a gente está conversando é a tua capacidade de negociação, né? Que é o tema do empoderamento. E para a gente, mulher, às vezes é muito difícil, né?
Quando a gente vai buscar dinheiro, e às vezes em banco, a gente acha que a gente tem que reaceitar tudo que foi dito para a gente, né? Então, você chegou lá para o teu gerente, ele falou, é juros de X% ao mês. E você, oi, sim. Não, como é que você negocia isso? Quais são os tipos de argumento que funcionam para cada tipo de acesso a capital, para que eu possa negociar isso melhor? Então, entender quais são os teus pontos fortes, para que você possa ter uma capacidade de negociação muito maior, e isso é se tornar uma empreendedora, uma mulher muito mais poderosa. A outra coisa que você tem que entender e já se preparar é quais são os documentos que você precisa para ter esse tipo de acesso a crédito, né, ao capital. Cada um é diferente. O que você precisa num banco é uma coisa, o que você precisa em subvenção é outra, o que você precisa para investimento anjo é outra. E se você tem isso muito claro, a tua capacidade de negociação aumenta, o processo fica muito mais rápido, né? E, por último, é a contrapartida. O que eu vou ter que dar de volta nisso, né? E se preparar para isso também. No caso de um empréstimo bancário, eu tenho que devolver o dinheiro. No caso de uma subvenção, eu vou ter que preencher um monte de documento. No caso de investimento anjo, eu vou dar uma parte da minha empresa, aquele investidor vai se tornar sócio. Então, isso são algumas perguntas que a gente faz para que a gente se empodere e possa tomar capital, ter acesso a esse recurso, que é um dos recursos mais importantes, né? Saiu na pesquisa da Ana hoje, eu não lembro o percentual, porque eu sou péssima para lembrar essas coisas, mas que um dos tópicos fundamentais pelo qual essas empreendedoras dizem eu não consigo tocar o meu negócio, eu não consigo fazer ele crescer, acesso a capital. Então, a nossa ideia é ajudar vocês, e essas perguntas são fundamentais. Não são todas as perguntas, mas são algumas que são muito importantes para serem feitas. E aí eu vou dar um exemplo assim, muito rápido, eu não vou explicar isso, mas assim, isso é um exemplo da escada de investimento de capital de risco. Se você não entende essa lógica, você não vai conseguir ter acesso a capital de risco, e isso vale a mesma coisa para cada tipo de coisa. A gente vai falar hoje, a gente dividiu, tá? E essa divisão tem gente que não concorda comigo, faz outras, mas é uma divisão que a gente escolheu hoje para fazer. A gente vai falar em 3 grandes grupos de acesso a capital. O primeiro é dívida. Normalmente ele está ligado a financiamentos, por isso a gente está aqui com a Maria Eugênia do Itaú para falar isso para a gente. E é mais bacana ainda porque ela trabalha com educação empreendedora dentro do Itaú, então vai poder ter muita coisa legal. O segundo tipo é quando você tem um sócio, e isso a gente está falando de capital de risco. Camila Farani, super investidora anjo, entende muito desse mundo, vai poder compartilhar com a gente. E o último é quando é uma doação, que são os fomentos e subvenções. Nem sempre é doação, né, Marco? Mas a maioria das vezes que é a fundo perdido. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada por estar aqui. Pode voltar aí o slide da Rede Mulher Empreendedora e agora a gente vai bater um papo, né? Então, o que eu queria de vocês? Assim, queria que vocês começassem contando de vocês, mas assim, é 30 segundos, é pitch rápido, tá? Quem são vocês, que a gente não apresentou tanto. E eu acho que, assim, junto com quem são vocês, eu queria que vocês contassem um pouco o que vocês acham de mais interessante nesse tipo de acesso ao capital. Então, Camila, quem é a Camila e por que é tão bacana investimento anjo? Boa tarde, meninas. Falar rapidinho, Ana. Muito obrigada pelos elogios. Mas hoje quem está um luxo é você, minha querida, de pretinho básico. Tá? Fico muito feliz de ver um auditório lotado de mulheres. Eu sei que tem alguns homens lá, alguns poucos, mas fico realmente muito feliz. Eu sou empresária, né? Comecei a trabalhar desde 16 anos, hoje sou investidora anjo. Antes de eu falar rapidinho sobre investimento anjo, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem precisa de dinheiro aqui? Eu quero avisar que eu estou sem bolso. Quero avisar que eu estou sem carteira, desculpa, hoje. Por que vocês precisam de dinheiro? Já se perguntaram para isso? Já tentaram se perguntar? Porque, assim, a gente estava até comentando entre a gente, bem rapidinho, que hoje existe um processo de glamorização em torno de acesso a capital, de precisar de capital, de ser investido, das startups. É muito bonito, é bacana ser investidora, é bacana ser investida. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho antes, né? A gente tem que olhar para dentro e entender assim, por que eu preciso de dinheiro? Porque, efetivamente, 90% das grandes empresas do mundo foram criadas por pessoas que vieram de origens humildes. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, muitas vezes, é um mero controle do teu fluxo de caixa. Basicamente, entrada e saída. Eu acho que depois ela vai falar um pouquinho sobre a questão de educação financeira, que é muito importante. Então, a primeira dica que eu dou sempre, tenham educação financeira. As minhas empresas, elas só agora, depois de 20 anos, eu fui ter acesso a capital, mas eu sempre usei o capital da empresa para fazer ela crescer. Né?
Obviamente, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu nunca fui nenhuma financista, tenho aí um background totalmente voltado para a área de humanas, então acho que é importante vocês entenderem o papel, e o papel se efetivamente vocês precisam de dinheiro. Com relação ao investimento anjo, quando eu entrei, na verdade, assim, todo investidor anjo, quando vocês sentam para falar com a Camila, ou você senta para falar com um de nós 4 aqui, para obter investimento, basicamente, a gente vai ter que assinar um cheque. E quando a gente for assinar um cheque, seja em qualquer dinâmica que for, a gente precisa ver uma coisa que é muito importante. A gente precisa ver o brilho nos olhos, né? Isso que já está muito comum, hoje eu costumo falar fogo nos olhos. Então, se vocês não tiverem um objetivo claro para onde a empresa de vocês vai, para onde vocês querem, mas é difícil saber para onde a minha empresa vai estar daqui a 5 anos, é verdade. Planeje onde ela pode estar daqui a 1 ano. Tá claro? Bom, essa música eu posso começar a falar aqui umas coisas mais emocionais. Quem pode falar, meninos? Posso abaixar a voz um pouquinho? Não, super bacana, Camila. Eu acho que você falou uma coisa assim que é fundamental, né? Se a gente precisa, para que a gente precisa, para que a gente vai usar? E você tocou em outro ponto que é muito importante, que é a glamorização disso. Tem muita gente que vem falando assim, eu consegui investimento como se isso fosse um resultado. Isso é só o começo, gente, não tem glamour nenhum. Claro que é uma conquista, claro que é bacana, mas é só o primeiro passo, né? Não é resultado nenhum. Ninguém vai construir uma grande empresa porque conseguiu investimento. Então, é um ponto assim muito importante, muito legal suas considerações. Marco, conta aí em 30 segundos um pouco de você. E para que serve mesmo esse capital? É um capital estranho, né? Muita gente ouve, assim, as FAPs, subvenção. O que é isso? Boa tarde para todas. É prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vou começar com uma dica também, falando que em relação com capital e com qualquer origem de capital, é como qualquer relacionamento. Como um relacionamento de um namoro, um relacionamento de um casamento, ele não pode ser bem sucedido se as partes não se conhecem. Então, a gente tem que investir um pouco de tempo em conhecer a outra parte e entender quais são as expectativas que estão na mesa e ter os momentos de DR, ter os momentos de felicidade, celebração, que vão existir. Então, além de saber para que você quer o dinheiro, que é fundamental, você precisa saber como você quer lidar com esse teu novo parceiro, porque normalmente são contratos de médio ou longo prazo, e o dia a dia vai exigir que essa relação seja frutífera, né? Quer dizer, quando é subvenção, crédito ou capital investidor, muda um pouquinho, é óbvio, a gente vai falar um pouco disso, mas a dica é essa: invistam um tempo em entender quem é a outra parte, seja ela quem for, né? A gente às vezes vai muito, o meu projeto, eu sou assim, mas a gente investe pouco tempo em conhecer quem está do outro lado. E para qualquer relação é fundamental a gente investir nisso. A minha história é empreendedora, eu tenho 20 anos nessa área de empreendedorismo e basicamente focado em estruturação financeira, então eu tenho um viés financista forte. Hoje eu sou o diretor de uma empresa com outros 3 sócios, focada em justamente estruturar operações de acesso a capital para empresas de vocês, seja via dívida, via equity, via investimento, via subvenção. E a minha empresa acabou de acessar uma linha de subvenção, então está bem fresco na minha memória, eu vou poder compartilhar aqui com vocês os desafios que foram e o que tem de bom nisso. Ao longo da conversa aqui eu exploro mais o ponto. Tá bom? Não, muito bacana. Eu acho que, assim, de tudo que o Marco falou, tem uma coisa que eu acho incrível, né? Que quando a gente fala de capital, a gente não pensa em relacionamento, não é verdade? A gente pensa, eu tenho que criar relacionamento. Já é difícil, às vezes, no resto da vida, ainda com isso também. Com isso também, porque tudo é relacionamento, né? Uma das coisas que a Ana sempre fala muito, eu acho que é um dos grandes poderes da Rede Mulher Empreendedora, é networking. Networking é relacionamento, é a gente conhecer o outro, entender o outro, e isso facilita muito o processo e nos torna melhores negociadoras. Então, achei muito bacana essa dica, acho que é incrível, é uma coisa que todo mundo tem que levar para casa e entender, tá, eu vou buscar isso, eu tenho que me relacionar com a outra parte, criar um relacionamento, entender o que funciona. Então, foi super bacana, né? E você, Maria Eugênia, como é que é falar sobre banco, né, sobre financiamento para empreendedoras? Como é que tem sido isso? Boa tarde, primeiramente. Agradecer muito por estar aqui com vocês.
Eu trabalho na área de sustentabilidade do banco. Um dos temas que eu cuido é a educação financeira. Eu não sou uma empreendedora, mas sou uma intraempreendedora, né? Então, da mesma forma como vocês usam a energia de vocês também para botar os negócios de vocês de pé, a gente lá dentro trabalha muito para que temas como educação financeira, mulher empreendedora, questões de sustentabilidade mais ligadas às questões ambientais entrem no negócio, e é um baita desafio. E a primeira mensagem que eu queria deixar aqui para todo mundo é: vamos falar de dinheiro? Vamos cuidar de nosso dinheiro, pelo amor de Deus. Porque o que acontece na prática? A gente tem um histórico cultural de que dinheiro acaba muitas vezes ficando em segundo plano. A gente não fala de dinheiro em casa, na escola, na universidade. Um belo dia você começa a trabalhar, abre a conta corrente e se vira. Imagina isso na perspectiva da pessoa física, imagina isso na perspectiva da pessoa jurídica, né? Vocês empreendedores. Então, acho que a gente tem um desafio de começar a falar mais e a cuidar mais do nosso dinheiro. Eu tenho uma colega lá do banco que ela fez um mestrado para entender o relacionamento das mulheres e o dinheiro. E a conclusão do trabalho dela era que, sim, nós mulheres queremos ser bem-sucedidas, queremos, né, dentro de uma empresa estar em ótimos cargos, ou fora da empresa queremos ter que as nossas empresas sejam bem-sucedidas, e queremos ter sucesso. E ganhamos dinheiro com isso. Mas, na hora de ver, bom, e o que você faz com o dinheiro que você ganhou? Deixa para o marido cuidar. Então, a gente tem um desafio cultural nosso de... Muitas já fazem isso, não estou aqui generalizando, mas que a gente realmente olhe o dinheiro e cuide do nosso dinheiro, seja no nosso negócio, ou seja, né, como mãe, em casa, na nossa família. E a gente tem um desafio, né? Alguém perguntou, mas para que usa o dinheiro? Né? Você sabe para que vocês querem dinheiro? E a gente tem perguntas básicas, né? Quanto que eu tenho de receita? Quanto eu tenho de gasto? Qual é o meu fluxo de caixa? Qual é a margem por produto? São perguntas muito básicas, mas que, às vezes, na correria, na ânsia da gente ter sucesso no nosso projeto, acabam ficando em segundo plano. Então, a primeira mensagem é: vamos botar também energia nisso? Ou ter alguém dentro com a gente, seja um sócio, seja um funcionário que realmente bote lupa nisso, porque senão fica muito mais difícil ter acesso a crédito. Só complementando, de fato, a verdade, eu acho que ontem a gente disse isso no encontro do MIA, eu acho que existe um processo aí que é um inconsciente coletivo, que nós, mulheres, não gostamos, né? ou não devemos estar ligadas a números, porque somos de áreas de humanas ou qualquer outra coisa assim. E, de fato, assim, são fatores, sejam culturais, são fatores históricos. Estava muito alto, né? São fatores históricos ou são fatores que são passados de geração para geração. E o que eu acho importante? A gente pode tudo. Nós podemos tudo. Eu não estou falando porque eu estou falando para um público feminino, eu falaria para homens também. Se a gente, quanto mais a gente gasta energia aí, ótimo ponto, Maria Eugênia, pensando que esse cenário, o cenário financeiro ou o cenário econômico não é para a gente porque a gente tem menos afinidade, no final das contas não tem certo ou não tem errado. Na verdade, vocês, para gerenciar a empresa de vocês, ou para gerenciar a própria casa, ou o dinheiro de vocês, a gente tem que entender o mínimo, que é receita e despesa. Que é o que entra e o que sai. Igual eu costumo sempre dizer assim, pessoal, não tem muita técnica para nada. E me coloco no lugar de muitas mulheres, porque, de fato, no início das minhas empresas, quem cuidava da área financeira era meu irmão, porque eu tinha uma aversão. Mas eu tinha uma aversão porque eu não gostava. E tudo que a gente não gosta, a gente vai deixando de lado, isso é verdade. A gente foca na nossa energia no que não gosta. Mas a gente precisa entender o seguinte, se a gente quiser chegar em algum lugar, e aí eu digo, cuidado para quando a gente fala em algum lugar, isso não quer dizer sucesso. Né? As pessoas costumam falar sucesso. Sucesso é uma coisa muito subjetiva. Sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é onde você quer estar. Então, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que entender minimamente o que entra e o que sai. Porque, senão, o que acontece? A gente mete os pés pelas mãos, a gente se endivida, a gente pega, às vezes, empréstimo sem poder, e a gente, às vezes, não consegue pagar, ou que a gente consiga pagar, ou que a gente consiga pagar uma subvenção, a gente consiga ser investido por uma... consiga captar a subvenção, ou seja, o famoso fundo perdido. Ainda assim, aquele dinheiro ele tem que servir para alguma coisa para a sua empresa.
Mas você vai pegar uma vez, vai pegar a segunda, e a sua empresa vai continuar não crescendo. Então, tudo vai do princípio da educação financeira. E hoje, gente, o Google está aí para isso. Existem ferramentas ótimas, rápidas, intuitivas, objetivas, bem simples, para quem quer entender sobre fluxo de caixa, para quem quer só entender sobre capital de giro, ou quem quer fazer um DRE para suas empresas. Então, é isso. Assim. Eu acho que é importante a gente entender, eu acho que o empoderamento ele sempre vem de dentro para fora, ele é um processo endógeno, nunca é de fora para dentro, que a gente pode tudo. Então, cada uma de vocês aqui pode chegar onde vocês quiserem. Basta vocês terem certeza disso. Pagar o preço, né? Fazer, né? A gente nunca pode esquecer disso, né? A gente pode tudo mesmo, mas tem que fazer, né? Tem que pagar o preço, tem que ir. E o que eu acho que é muito bacana de tudo isso que vocês falaram é que assim é muito mais simples do que parece. Né? Muitas vezes a gente não vai cuidar das contas porque a gente fala, gente, isso é muito complicado, é um monte de sigla. Mas o básico é muito, muito simples de se fazer. O que a gente precisa não é tanta coisa assim, né? Tem um monte de ferramenta, não tem ferramenta, usa o caderninho para começar a entender a lógica, né, do que entra e do que sai. E isso é fundamental para qualquer um dos tipos de acesso a capital que a gente vai explicar aqui, né. Então, foi muito bacana esse começo, acho que a gente tem muita coisa prática. Queria que você contasse um pouco, Marco, o que é subvenção, como é que foi esse processo para você, né? Eu achei muito legal quando você me disse que você tinha acabado de passar por isso, né? Quais são os pontos-chave disso que você passou na prática? Quais são as coisas que foram mais difíceis, né, que você acha que são mais complicadas, onde realmente pega na tua experiência e onde que vai tranquilo? E para que você pegou esse dinheiro? Para que ele serve? Tá bom. Eu acho que primeiro, o que é a subvenção, né? Muito simplesmente, subvenção tem duas figuras. Alguém está doando esse dinheiro ou oferecendo esse dinheiro com pequena contrapartida. Eu vou falar um pouco disso. Tem subvenção pura e subvenção híbrida, vamos dizer assim. E, do outro lado, tem o beneficiário. Então, é uma figura muito simples. Tem esses dois agentes. Quem faz subvenção hoje no país? Você tem agências de fomento, então você tem as FAPESP. Aqui em São Paulo, você tem o Fundo de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, e todos os estados têm o seu. Você tem governos soberanos, outras agências do governo, fundações e ONGs. Basicamente, o recurso que vem para a subvenção ou para a doação vem dessas origens. Um ponto que é muito importante, e já foi falado aqui, mas eu quero ratificar porque isso é fundamental, é para que você quer esse dinheiro? Por quê? Porque, ao saber para que você quer esse dinheiro, você vai conseguir olhar os agentes que estão disponíveis para esse tipo de dinheiro e entender melhor se o teu objetivo com o dinheiro que você quer captar faz sentido para o dinheiro que ele quer oferecer. Esse é um ponto muito importante. Então, entender a FAPESP, como funciona normalmente. Ela vai lá, abre um edital, nesse edital ela coloca quais são as intenções e qual é o recurso disponível e para que aquele recurso está disponível, e você se candidata a ser contemplado com aquele dinheiro e tem toda uma trilha para acessar esse dinheiro, que foi o que eu acabei de passar e vou entrar mais em detalhe com vocês. Então, assim, sabendo para que é o dinheiro, é importante saber que todo o dinheiro que vem de subvenção, ele hoje no Brasil, pelo menos no Brasil assim, ele está muito destinado normalmente para pesquisa e desenvolvimento. E dentro de pesquisa e desenvolvimento, inovação é um ponto muito importante nessa área, obviamente, e tudo que tiver impacto social também é contemplado, porque, vejam, se o dinheiro está sendo doado ou praticamente doado, ele não é exclusivamente para o benefício daquela empresa, mas o que a ação daquela empresa vai gerar no mercado, tanto do ponto de vista econômico, mas do impacto que ela pode gerar para a sociedade. Então, esse é um ponto conceitual muito importante do projeto, que precisa ser estruturado. Um segundo item que tem que ser levado em consideração, ainda na fase de acesso, é quando acessar esse recurso, né? Por quê? Porque uma coisa que acontece normalmente com a gente, empreendedor, é a gente quer buscar dinheiro quando a gente está precisando desse dinheiro. Parece óbvio, mas não é óbvio. Isso é o mais grave que existe. Você vai buscar dinheiro quando você já está com um gargalo aqui. Ó. É o pior momento para você sentar na mesa para acessar qualquer capital. Vai ser caro esse dinheiro. Então,
quando você vai acessar um banco, subvenção ou capital, isso não se faz em 1 mês, em 2 meses. Pode ser que um projeto desse leve 6 meses. O projeto que eu acabei de passar foram 8 meses de processo. Então, você tem que ter um planejamento, e aí eu vou trazer a sua fala, quer dizer, quando a gente faz o dever de casa, né, de entender o nosso fluxo, de entender o destino, o objetivo que a gente quer chegar, o horizonte de tempo a que a gente se pretende alcançar é muito importante para você ir buscar o dinheiro no momento certo. Então, para que eu quero o dinheiro e quando esse dinheiro é necessário? Isso normalmente está disponível nos sites das próprias agências de fomento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marco, porque assim, eu vou confessar a minha ignorância prévia, agora eu estou melhor, né? Agora eu já aprendi muito mais coisa. Mas quando eu comecei a ler sobre subvenção, quando eu mexo nesse mundo há pouco tempo, né? E eu achava que esse dinheiro era só para pesquisa, assim, tipo da FAPESP, que era só para pesquisadores de universidade, né? Não. É muito legal dizer isso, assim, que esse dinheiro ele não é só para isso, né? Quando a gente pensa em pesquisa, a gente está pensando muito também em pesquisa aplicada, em inovação nas empresas, né? Nas empresas. Nas pequenas empresas. Então, não são só projetos, eu vou pesquisar a cura do câncer com o dinheiro da FAPESP, né? Não, a FAPESP, por exemplo, tem um projeto que é o PIP, né, que é um projeto de apoio às pequenas empresas. Ele tem diversos itens que podem ser contemplados de pesquisa e qualquer empresa de porte pequeno pode acessar. Como tudo e todos os capitais existentes, vocês vão estar competindo com outras empresas, o melhor projeto vai ser contemplado. Então, não é só para a universidade. O que é importante também levar em consideração, além de quando e para que o dinheiro, é o perfil de projeto que você tem e, quando vocês verem os editais, procurem nos sites, porque isso fica muito disponível, é uma dica bem prática, vocês vão ver que o dinheiro que eles estão colocando lá, por exemplo, R$100 mil, ele tem que ter carimbo. Esse dinheiro vai para coisas específicas. Então, diferente de um capital de dívida, diferente de um capital de investimento, que você tem flexibilidade, o dinheiro de subvenção não tem tanta flexibilidade. Você tem que comprovar ele depois, né? Exatamente. Então, antes você tem que entender para onde você pode colocar esse dinheiro quando ele vem de subvenção. Normalmente é para máquina, equipamento, paga a bolsa de pesquisador, e aí tem um link com a universidade que pode ser bacana, entendeu? Mas, por exemplo, não é um dinheiro para capital de giro. Não é um dinheiro para você pagar salário de funcionário, né? E a outra coisa que eu quero te perguntar, que assim, sempre me perguntam para Anjo, né, e perguntam para tudo, quanto de dinheiro, mais ou menos? Na média, a gente consegue ter uma média de quanto você busca de dinheiro, por exemplo, no PIP, em subvenção, é o quê? É 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões? Varia muito? Ou tem uma média assim, de dinheiro de subvenção que a gente consegue receber? Na FAPESP varia muito, tá? Na FAPESP, por exemplo, o PIP, que é uma linha bem interessante, ele tem diferentes fases. Tem a fase 1, fase 2 e fase 3. A primeira fase é para quando você está prototipando alguma coisa, você está na fase muito inicial. Então, você está ainda muito na fase de pesquisa, você pode acessar, se eu não me engano, dá até R$250 mil. Eu, por exemplo, fui buscar R$250 mil, consegui metade, foi uma glória, porque eles glosam também. Isso é uma coisa que acontece, por quê? Foi erro meu. Erro meu aonde? Na estruturação orçamentária, eu não me dei conta de uma rúbrica que eu tinha colocado de forma equivocada. Então, gente, o primeiro desafio é entender o edital. O edital, às vezes, vem numa terminologia um pouco complexa. Então, precisa ler, reler e cumprir os prazos que estão ali. Porque, diferente de uma negociação com o investidor, diferente de uma negociação com o banco, com os órgãos de subvenção, normalmente você tem datas muito específicas para entregar as coisas, em termos documento e projeto. Então, você tem que formalizar e constituir o projeto de uma forma muito formal e muito estruturada. Se você perder a data, você perdeu. Não tem essa de eu vou entregar no dia seguinte, né? E se você não contemplar todas as questões que estão colocadas ali, mesmo cumprindo data, você também vai ser glosado ou vai ser eliminado do processo. Não, super bacana. Uma coisa simples, que é uma dica, assim, não é porque a Mari está aqui, mas falar que você pode colocar no Google, você pode fazer umas buscas ali, né, para você seguir essa palavra, edital, ou edital PIP, não sei o quê. Para quem tiver interesse, é legal ir lendo para ir aprendendo, né? Só para completar uma coisinha da última coisa, a segunda fase da FAPESP, por exemplo, do PIB, você consegue acessar 500 mil, depois você pode acessar 1 milhão, então tem recursos
interessante na mesa, né? Vai depender do estágio em que está teu projeto. À medida que teu projeto vai evoluindo e você vai comprovando conceitualmente o que eles estão buscando, você acessa valores mais elevados. E, por fim, se você me corta, eu vou falando. Pode ir, que um ponto muito importante também é, depois que o dinheiro veio, qual é a tua contrapartida nisso, né? Ou seja, o dinheiro chegar e entrar no caixa não é o fim, é o começo de tudo. E isso vale para todo tipo de acesso a dinheiro, gente. Com a subvenção, a contrapartida vai ser você ter prazos específicos em que você vai ter que fazer entregas, normalmente de relatórios ou de provas de conceito ou de testes do que você está desenvolvendo. Então, o próprio edital e o próprio contrato que você vai assinar vai regular isso. É um problema perder esses prazos ou não entregar o que foi prometido, porque você vai estar infringindo uma cláusula de contratual. Então, você tem que estar muito atento dentro da empresa se você tem a estrutura necessária e suficiente para contemplar essas entregas. Porque, às vezes, a gente comemora a entrada do dinheiro, é fantástico, e depois a gente olha, e agora tenho que me preparar para entregar um relatório. São relatórios um pouco burocráticos, vamos dizer assim. Então, está preparado para se relacionar, isso é o que eu estava me referindo no relacionamento. A expectativa da outra parte é, olha, a cada 3 meses, a cada 4 meses ou a cada 6 meses, dependendo do tipo de edital, você vai ter que me entregar algo. Esse algo tem que estar bem estruturado, tem que ser bonito, tem que estar conceitualmente muito bem alicerçado, e alguém vai ter que preparar isso. Então, eu queria tomar uma frase que foi falada aqui, empreendedor não é só também o que a gente gosta, né? A gente faz muita coisa que a gente não gosta. E aí o que dita o ritmo é o quanto você quer chegar onde você se propôs, né? Então, tem sacrifício, sim. Não, super bacana. Assim, eu queria pegar um link, Camila, para você falar de investimento anjo, porque os valores que o Marco me falou são valores que estão muito parecidos, né? Quando a gente pensa, pelo menos nessa primeira fase, por exemplo, do PIP, não é o único programa que existe, tem outros, mas ele é uma boa referência. Os valores estão muito parecidos. É isso mesmo? Com investimento anjo. Para investimento anjo. E quais são as diferenças aí? Para que serve esse dinheiro do investimento anjo? Como que a gente chega nele? O investimento anjo ele tem uma média entre 250 a 300, podendo chegar a 350. Essa é a média. Então, é claro que tem alguns investimentos que são um pouquinho mais baixos ou são um pouquinho mais altos. Mas a média aí é 250 a 300, que é um pouco diferente do mercado norte-americano e europeu, que hoje é importante a gente entender que a estrutura de capital do Brasil também é um pouco diferente, mas quando a gente, investidor, a gente decide por investir numa empresa, seja a empresa, obviamente, ela tem que ter uma base de tecnologia, ela não tem que ser essencialmente tecnologia. Então, quando você fala de tecnologia, se ela tiver alguma coisa ligada a software, a gente sempre pede que tenha pelo menos algum protótipo no ar, ou um site, ou alguma coisa. Se for um hardware, também, né, esse protótipo já esteja pelo menos pronto, e a gente faz o investimento. Quando a gente faz o investimento, em contrapartida, o investidor sempre espera o quê? Ele sempre espera um equity, uma participação, né, acionária na empresa. Isso também varia entre 20% a 30%. Obviamente, esse valor ele é um valor que é minoritário, obviamente, para que cada vez mais o empreendedor, a pessoa que esteja à frente, ela se sinta motivada aí com 70%, 60%, 75% da empresa. E a gente tem aí na nossa mente que esse crescimento a gente espera que em 5 anos a gente tenha o retorno do seu negócio, do nosso dinheiro, efetivamente. Mas é importante a gente dizer que o investidor anjo, na essência, existem 2 tipos, né? O ativo e o passivo. O ativo é que, efetivamente, bota a mão no negócio, que sonha junto com vocês, e o passivo é o que meramente vai entrar com capital. Mas, em ambos os casos, a gente gosta sempre de sonhar. Eu costumo sempre dizer assim, todo investidor anjo ele é um empreendedor anjo. Né? Então, ele gosta de sentir, ele gosta de saber que vocês têm visão, gosta de saber que vocês têm planejamento, que vocês conhecem um mínimo da área financeira. Isso não quer dizer que vocês tenham que ser grandes financistas ou algo do tipo, mas que vocês sejam grandes empreendedores. Né? Então, diferentemente da subvenção, que a gente chama, vulgarmente falando, de fundo perdido, né, onde você não tem um retorno, mas a contrapartida é que você, de fato, tenha que comprovar para onde está indo o seu dinheiro, no investimento anjo, não. Né? Muitas vezes, o investidor líder ele faz esse acompanhamento com o empreendedor, ele faz um trabalho de interlocução entre o empreendedor, a empresa investida e os outros investidores.
Via de regra, a gente sempre investe em grupo. E aí, por que a gente investe em grupo? Porque a gente gosta realmente aí de dirimir riscos, né? Então, você diluindo esse risco com outros investidores é sempre mais interessante. E esse investidor líder, ele faz todo esse trabalho, né? A gente não só faz o trabalho financeiro, a gente tem um aporte aí que é o aporte intelectual. Via de regra, também o investidor anjo é um executivo, ou um ex-executivo, ou um empresário, um ex-empresário que já, de uma certa forma, trilhou uma carreira de sucesso e dispõe entre 5% a 10% do seu patrimônio para poder fazer investimento, né? Então, além do networking, que é o mais importante, né? Eu costumo dizer assim, que investimento anjo mais importante de tudo não é só o capital, porque, como ele disse muito bem, o capital é só o início. O que é mais importante é o aporte intelectual, né, que quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos? Eu acho que o empreendedor ele se vê muito sozinho, nós mulheres também, tanto o homem quanto a mulher, em decisões do dia a dia, e o investidor anjo muitas vezes está ali para isso. Eu já vou passar a palavra para a Maria Eugênia, mas eu quero te fazer uma pergunta só antes, Camila, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Porque todo mundo gosta de investimento anjo, primeiro porque o nome é simpático pra caramba, né? Mas depois não é só por isso, porque tem uma coisa que chama muito a atenção do empreendedor, né? É que é um dinheiro sem garantia, é um dinheiro que você não tem que dar garantia, que a gente já vai conversar desse assunto ali, mas ele não é para todo mundo, né? Então, eu queria que você falasse, assim, rapidamente, quais são as características, qual é o tipo de negócio que o empreendedor anjo busca? Bom, falei um pouco assim, tem que ter um viés de tecnologia. É claro que startup, na essência da palavra, é toda empresa nascente, né? Isso não tem a ver só com tecnologia. Então, a Starbucks, por exemplo, começou com um investidor anjo. Facebook também, Facebook aí já era área de tecnologia, Twitter e tantos outros, né? Mas o que o investidor, aí, eu acho que todos os investidores sempre buscam, né? A primeira coisa que eu costumo sempre dizer é o seguinte: é um bom modelo de negócio. E aí, o que é um bom modelo de negócio? É como a sua empresa entrega, captura e cria valor. Tá? Quando você diz bom, às vezes é bom para vocês e não é para mim. O que eu sempre dou a dica? Estejam abertas sempre a ouvir. A gente tem uma dificuldade, eu me incluo nisso, uma dificuldade imensa em ouvir as pessoas. Então, muitas vezes a gente vai e comenta da nossa ideia, aí você recebe um feedback, aí as pessoas falam, não, foi um feedback negativo, não vou ouvir. Mas todo feedback, e eu não gosto nem de usar a palavra crítica, que a crítica está sempre intimamente ligada ao aspecto negativo, todo feedback é importante. Porque aquela pessoa, no futuro, ela pode ser usuária da sua ferramenta de alguma forma. Tá? Então, o primeiro ponto é um bom modelo de negócio. Como é que se faz um bom modelo de negócio? Estudando, testando o mercado, validando as hipóteses. A gente tem ferramentas maravilhosas aí como Canvas, e a gente tem leituras como Steve Blank, que são sempre muito maravilhosas aí nesse universo de empreendedorismo. Como tanto, a gente tem Endeavor, a gente tem Anjos do Brasil, a gente tem Rede Mulher Empreendedora, a gente tem tantas outras ferramentas que a gente pode cada vez mais modelar o nosso negócio. O segundo ponto é que tenha um mercado relevante. E aí, meninas, o que é um mercado relevante? Vai de acordo com o seu objetivo. Qual o objetivo? De vida. Empreendedorismo não é abrir negócios. Empreendedorismo é fazer acontecer. Muito embora todo mundo pense, obviamente, e aí não tem certo, não tem errado, é importante deixar claro isso, está muito atrelada à criação de negócio. Ela, como disse, ela é uma intraempreendedora. Eu tenho certeza que muitas de vocês aqui são executivas de empresa e vocês fazem acontecer todos os dias da vida de vocês. Então, esse segundo ponto de entender realmente o tamanho do mercado. Mas tem gente que quer ganhar o mundo. Então, quando você quer ganhar o mundo, obviamente, o mercado que você está inserido, se ele é grande o suficiente, para nós, investidores que investimos em empresas de tecnologia, e aí quando você fala com... a gente não fala muito da questão do alto impacto, a gente prefere falar com uma alavancagem muito rápida, a gente precisa do quê? De um mercado grande. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, do Facebook, você está falando de mídias sociais. Qual é o tamanho desse mercado de mídias sociais no mundo? É gigantesco. Mas tem pessoas, às vezes, que querem crescer dentro do bairro, tem pessoas, às vezes, que querem crescer apenas dentro do seu estado. Então, e o terceiro ponto mais importante é a capacidade de execução. Eu poderia arriscar os outros dois, tá? E falar que sempre mais importante é aquilo que você se propõe. Então, se todo final de semana você senta num bar, ou você sai com os amigos, ou fala com a família dos seus projetos, na segunda-feira você tem que executar eles. Sempre. Muitas vezes a gente acha tudo muito bonito, é tudo muito glamuroso. Eu, por exemplo, estou aqui, eu moro no Rio, é muito bacana estar aqui, é sedutor, né? É bacana, né? Você fazer parte de um painel. Mas hoje, por exemplo, eu já respondi a uma média de 60 e-mails, porque eu tive que acordar para poder fazer isso.
Então, não existe glamour, existe, sim, capacidade de execução. É isso. Então, se eu pudesse resumir, Camila, a gente, investidor anjo, busca negócios que tem um mercado amplo. Eu adoro negócio global, tá, gente? Acho que a gente tem que pensar grande, a gente tem que criar negócios globais no Brasil. Negócios escaláveis, negócios que tenham inovação e negócios que tenham um empreendedor ou um time de empreendedores super engajados. Isso que a gente busca. Se você não tem isso, você tem que buscar outras formas de acesso ao capital e, como a gente disse, tem muitas, aqui a gente está falando de algumas, né? Então, a gente viu alguns tipos de negócios, né, Maria Eugênia, que são apoiados por subvenção e por investimento anjo. Quando a gente pensa em termos de financiamento de dívida, e no caso, no geral, até onde eu entendo isso, você me corrige se eu estiver errada, o que a gente mais tem são os bancos fazendo isso. Eles já apoiam todo tipo de negócio, tá certo? Então, desde o negócio tradicional, do negócio pequeno, de um negócio que eu sempre dou como exemplo, quem já me viu falar sabe que eu sempre falo de padaria, eu acho padaria um negócio incrível. Um dia eu tenho que ter uma padaria, porque eu acho... Fala que você está abrindo uma padaria. Super bom negócio. E, assim, com valores também que são muito variados, né? A gente, às vezes, esquece, mas tem desde microcrédito, que empresta R$2.000, R$1.000, até empréstimos gigantescos. Mas que eu queria que você contasse um pouco dessas diferenças que tem, né? Que mesmo dentro do banco, a gente acha que eu vou lá pedir um empréstimo, mas não é um empréstimo, é o empréstimo, né? Então, dá para contar um pouco para a gente quais são os empréstimos? Quando a gente fala de crédito, a gente tem diferentes formas de crédito, né? Então, você tem créditos de curto prazo, né, uma coisa emergencial. Você tem créditos mais de longo prazo. Você tem créditos que têm uma garantia, como um leasing, um financiamento, que tem uma máquina, né, que está ligada àquele crédito. Você tem um seguro-fiança, que não é um crédito, mas ele pode te ajudar em alguns momentos, por exemplo, no aluguel do espaço, da fábrica ou da casa. Então, tem uma série de modalidades para você poder ver o que é melhor para a sua necessidade. Agora, o que é importante falar, antes de ir lá no banco e bater a porta e falar, eu quero um crédito, eu acho que eu vou voltar ainda, é ter o planejamento, porque senão você vai fazer um mau negócio. Tá? Então, por exemplo, se você estiver comprando um equipamento, saber já antes quanto custa esse equipamento, vou expandir a minha fabricação. Qual é o retorno que isso vai me trazer para o meu negócio? Em quanto tempo ele vai me dar esse retorno? Né? Eu tendo esse equipamento, logo em seguida eu já aumento a minha capacidade produtiva ou não? Eu depois tenho que fazer uma série de adaptações e vou conseguir ter o retorno desse investimento depois de 6 meses, por exemplo. Quais são os outros investimentos que estão atrelados àquela nova máquina que você está comprando? Porque, no final das contas, novamente entra com a receita, a despesa e quanto que vai ficar. E é importante falar que o lucro que você vai ter com aquela expansão, com aquele equipamento, com o carro, tem que ser maior do que você vai pagar de juros, do que você vai pagar no final para o banco. Né? Então, por isso é muito importante você conseguir fazer essas contas antes e ter muita clareza quando você for... E o gerente está lá para isso, para poder ajudá-los a tomar melhor essa decisão de qual é o melhor de crédito, de qual é o melhor prazo, para poder ajudar vocês nessa tomada de decisão. Aí uma pergunta que sempre vem é o que o banco olha? Como é que o banco me avalia? Então, eu vou lá, fiz meu plano de negócio, né, que vocês já devem estar cansados de ouvir, sei o que eu quero, como eu quero, quando vou ter retorno, mas como é que o banco, no final, me avalia? Então, também queria passar um pouco disso. Primeiro, o banco ele trabalha com modelos matemáticos. Então, imagina, nós, como a Maria Rita falou, a gente tem desde o microcrédito até aquela grande empresa, né, grandes fabricantes. Você tem modelos diferentes para cada um, com áreas diferentes dentro do banco que vão atuar. Mas, na base, é muito modelo matemático, ainda mais quando a gente fala em grande escala. Esses modelos matemáticos, o que eles olham? Primeiro, é a movimentação da sua conta. Tá? Então, ele vai ver como é que... Você vai, né, no formulário, você vai dizer, eu tenho uma receita de X. Custo, você vai botar. Só que ele consegue enxergar isso também pelo fluxo da sua conta bancária. Ele vai olhar o risco do mercado. Hoje, a gente consegue ver no Banco Central quanto vocês estão tomados. Qual é a capacidade de pagamento
sua, né? Então, no Banco Central, ele fala, olha, pegou X no banco A, X no banco B. Então, existe uma base de dados para minimamente saber o quanto aquele cliente já está tomado. Terceiro ponto, o quanto aquele cliente já tem dívida comigo. Então, ele já tem um capital de giro, ou ele já tem um leasing, ou um financiamento. Isso vai influenciar, né? Alguém falou em diversificação de risco. O banco também quer mitigar o seu risco e não quer que um cliente esteja tomado só com ele. Então, ele vai olhar a capacidade de pagamento e quanto ele está tomado comigo também. Ele vai olhar as garantias. Então, eu tenho lá as garantias, os recebíveis, por exemplo, de cartão de crédito. Aquilo, por exemplo, é uma garantia que você pode estar oferecendo ao banco, é negociado, e isso também vai te ajudar na taxa de juros que você vai estar recebendo. Se você tem aplicação financeira, se, por exemplo, você está fazendo um financiamento de um veículo, essas são as muitas variáveis que vão estar ajudando a compor a taxa que você vai estar recebendo no final. Tá? E, por fim, a avaliação do negócio. Então, ele vai realmente olhar o seu plano de negócio e vai dizer, né, o quanto você vai poder tomar e a forma como você vai pagar isso. Eu até tenho uma colinha para me ajudar, dos tipos de crédito, né? Porque eu acho que ajuda bastante. Então, eu tenho um problema de... quero conceder crédito para os meus clientes sem afetar meu fluxo de caixa. Tem o CDC. Eu vou comprar veículo, equipamento, tem leasing. Vou comprar matéria-prima, renovar estoque, capital de giro ou cartão empresarial, BNDES. Eu vou pagar 13º dos meus funcionários. Né? No meu fluxo de fluxo de caixa, não vou conseguir fechar a conta, não tenho capital próprio para poder pagar 13º. Né? Estamos agora nesse momento. Capital de giro, dinheiro urgente, preciso de já, não dá para esperar muita né, aprovar a mesa de crédito, aprovar meu crédito, preciso de dinheiro para ontem. Preciso antecipar meus recebimentos, vou descontar cheque ou duplicatas. Vou investir em equipamentos com prazos mais flexíveis, leasing, CDC. Vou alugar um imóvel, seguro-fiança. Seguro-fiança ajuda nesses casos, ele não é um crédito. Tá? Vou investir em máquinas, Finame. Então, assim, aqui eu dei alguns exemplos, e aqui eu não tenho o nome dos produtos do Itaú, são os nomes genéricos, mas que da necessidade de vocês entenderem o melhor crédito para cada um. E os bancos têm nos seus sites uma série de materiais que ajudam vocês a entender melhor. É bom vocês olharem isso antes e, obviamente, na hora que você for falar com o seu gerente, você tem informação. Você poder perguntar, mas por que é o A, por que não é o B? Poder negociar. Poder mostrar que você também entende do que é a contraparte. E aí, com certeza, você vai conseguir fazer um bom negócio, né? E você vai conseguir captar esse dinheiro. Lembrando que crédito para uma empresa, ela vai te dar alavancagem. É ela que vai te proporcionar o crescimento futuro. Né? E, por isso, a importância de você sempre olhar o lucro que você vai ter com aquele investimento específico e os juros que você vai pagar. E aí eu vou falar, se os juros for maior que o lucro que você vai ter, é melhor não pegar. Rever, tem alguma coisa errada na conta, porque senão a conta não fecha. Não, super bacana. Assim, eu vou abrir para perguntas, né, que já está no finalzinho. Vou pedir, gente, para vocês fazerem perguntas super pontuais, porque a gente tem 5 minutos e eu acho que tem muita coisa bacana. Né? Tem alguma pergunta? Senão eu tenho um monte. Eu adoro fazer pergunta. Lá atrás, ó. Tá. Então, ali tem umas perguntas. Enquanto está subindo o microfone, eu quero dizer uma coisa. Assim, o que eu posso resumir disso tudo é conhecimento é poder. Se a gente não conhecer, se a gente não sabe... Todo o resto que a gente falou aqui hoje, né, a gente no nosso painel e mais cedo, vamos nos empoderar, nós mulheres podemos tudo, blá, 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 é palavra vazia, são palavras ao vento. Né? Então, não adianta só a gente pensar, a gente tem que agir nesse sentido, a gente tem que executar, tem que ir atrás. E conhecimento é poder. Vá lá, faz sua pergunta, por favor. Oi, boa tarde para todo mundo aqui, para vocês. Obrigada por compartilhar. É muito interessante trazer essa coisa da educação financeira, né? Acho muito legal. A minha pergunta vai para o Marco ou Marcos, desculpa. Eu não sei se é Marco ou Marcos. Marcos. Eu sou estudante de graduação de Relações Públicas e trabalho com eventos corporativos. Já estou
terminando já a minha faculdade, se tudo der certo, né? Mas sou de uma universidade pública, né, da Unesp, e eu não sabia que a FAPESP trabalhava com subvenção, né? Achei muito legal isso. A pergunta que eu faço é assim: esses editais, eles têm uma formalidade muito grande. É muito difícil de entender algumas coisas, né? Isso acaba criando uma barreira. Como que a gente pode lutar? Não é essa palavra, mas é a primeira que veio na cabeça, para a gente poder que isso seja mais acessível, a gente possa ter um conhecimento maior desse financiamento e que a gente possa ter acesso a isso. Nossa, estou tremendo. Olha, o caminho, acho que é mais simples. Se você não entendeu o edital, a FAPESP mesmo está disponível para você conversar com eles. Eles estão abertos a isso, eles gostam de interagir. Então, eu vou voltar à primeira coisa que eu falei, é você conhecer a outra parte. Você não precisa se relacionar com o edital, você está se relacionando com alguém dentro da FAPESP. Então, procura a área que está lá e vai conversar de ser humano para ser humano. Aquele cara quer te ajudar, ele precisa colocar aquele dinheiro em algum lugar. Então, tira as dúvidas direto com a fonte e vai do teu jeito, né? Eu acho que esse é o caminho mais direto e objetivo que eu posso te indicar. Eu vou citar como exemplo, uma das nossas startups, ela acabou de captar agora 650 mil em subvenção pela FINEP no Rio, né, pela AG Rio. E assim, foi criada uma linha de conexão com o analista responsável. Assim, nenhum dos empreendedores tinha um conhecimento. Então, eles iam lá praticamente de 2 em 2 semanas e marcavam café ou marcavam reunião para conhecer efetivamente, né? Eu acho que esse painel ele é muito bacana, ele mostra 3 visões totalmente diferentes. Falando um pouco na questão da Maria Eugênia, assim, eu acho que a gente sabe que quando a gente olha, mas os juros do banco é muito alto, a gente não vai conseguir. Gente, o banco ele é uma instituição financeira. E como toda instituição financeira, ela precisa gerar resultado no final do mês. Mas, além disso, tudo vai de acordo com a garantia que vocês dão, ou seja, de todos os riscos que o banco vai tomar. Então, muitas vezes, a gente tem aquela coisa, não, os juros é muito alto. Não, não é. Às vezes, assim, eu sei porque a gente sabe e quantas vezes a gente precisa dos nossos negócios aí com acesso a banco também para pegar empréstimo para o capital gerar. Assim. O que eles fazem hoje, o dinheiro que eles colocam na frente hoje é um dinheiro, às vezes, tão necessário para a gente em determinado momento. É claro, isso tem um preço, isso vai ter juros. Então, assim, quanto mais a gente se planeja, quanto mais a gente tem educação e a gente volta em tudo que a gente já falou, realmente, melhor ficam as taxas. Então, é isso. Super bacana. Posso complementar uma coisinha de banco? Dá tempo? Muito rápido. Acho que tem mais pergunta. Vai lá na pergunta, depois a gente complementa tudo que a gente puder no off, tá? Vai ter o coffee depois, não? Não, depois. Tá. Então tá. Oi, boa tarde. Meu nome é Sandra. E você falou agora um pouquinho sobre juros bancários, que acho que são mais conhecidos assim por nós. Eu queria perguntar um pouquinho sobre acho que o investimento anjo, pelo que eu entendi, não cobra juros, né? Ele entra como uma participação acionária dentro da empresa. Depois você me corrige se eu estiver errada. E aí eu queria perguntar para o Marcos, né? Não, é Marco. Marco, você já respondeu. Como que são os juros no caso do Fiesp e aquele programa de incentivo também a pequenas empresas? Como que tem uma média de juros? Eles são mais interessantes do que juros bancários? Não, a pergunta é para o Marco. Para o Marcos e depois você só me confirma se tem bom, não, que você falou sobre investimento anjo é isso mesmo. A gente efetivamente aporta capital e a gente, em contrapartida, a gente recebe um percentual acionário da empresa, é isso mesmo. Tá, vamos separar, né? Obrigada, Assim, o que é subvenção e o que é financiamento, são coisas diferentes, né? Então, o que tem juros normalmente é o que tem financiamento. O financiamento gera juros. Tá? O que eu estou colocando aqui das FAPs e dos CNPqs ou da FINEP, etc., são linhas em que você acessa um capital. Normalmente você não paga juros, na verdade eles não cobram juros. Pode existir uma contrapartida econômica, que é eles terem royalties sobre o que você desenvolveu. Isso acontece, sim. Então não é um dinheiro dado. É um dinheiro em que ele está tomando o risco da sua empresa, porque se der errado, você não vai devolver aquele dinheiro. Tá? Mas se der certo, no contrato, você vai estar lá definindo que você vai dar, por exemplo, X%, pode ser 1, 2, 3, 4% de royalties sobre venda do seu produto.
no caso da sua empresa. Então, do Fiesp especificamente, eu não vou saber te falar, não sei se você conhece alguma coisa dessa ferramenta, mas vamos separar financiamento de subvenção. Tá? O financiamento tem juros, sim, não sei te dizer a taxa, não vou saber te responder. Eu posso te dizer, e eu estou falando do Rio, certamente deve ter alguma analogia aqui com a São Paulo, a gente tem um fundo lá que se chama InovaCred, é 5% ao ano. Tá? Então, acho que pode ser um bom dado. Eu acho que um outro ponto que é importante é o seguinte, não sei, no Rio de Janeiro a gente tem a Federação das Indústrias, onde lá em acesso à capital tem muita informação. E aqui em São Paulo, eu não sei, Ana, se a Fiesp disponibiliza isso, a Ana é diretora da Fiesp, também tem muita informação, tem bastante informação precisa sobre esses números. A Camila e o Marco estão com o microfone fechado, só a Maria Eugênia pode falar, porque aí acabou o tempo, tá? Porque vocês já falaram, ela não falou ainda, então... Não, eu vou fazer uma breve explicação sobre de onde vem o dinheiro que é emprestado para as empresas. Né? De todos nós. Então, toda vez que todos nós, vamos lá, pessoa física ou pessoa jurídica, que botam dinheiro numa aplicação, obviamente, também tem dinheiro do banco, mas é esse dinheiro que é reinvestido nas empresas que vão lá e pegam crédito. Então, eu, como banco, eu preciso remunerar as pessoas que foram lá, né, tenho que dar os juros, pagar os juros, e eu tenho que medir o risco quando eu empresto dinheiro para a empresa. Porque eu tenho que ter a garantia que eu vou ter o dinheiro de volta e que vou pagar quem botou na aplicação. E aí, reforçando isso, na medida que eu tenho um risco maior, sim, os juros vai ser maior. Na medida que o risco é menor, o risco é menor, os juros é menor. Mas a gente não pode esquecer sempre dessa relação, que o dinheiro não é do banco. Sim, uma parte é do banco, mas grande parte, eu diria que só 16% é do banco. O resto, gente, é o nosso dinheiro. Por isso que a gente é um intermediador financeiro em que a gente tem que, sim, olhar risco e retorno constantemente. Eu vou ficar orgulhosíssima de mim agora, porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço, que é sugerir a gente usar as redes sociais. Eu não sou muito de redes sociais, eu estou tentando melhorar. Então, tem um grupo, né, da Rede Mulher Empreendedora no Facebook, que é um grupo enorme, um grupo aberto. Então, eu sei que tem mais um monte de perguntas, esse é um assunto quente. Eu queria sugerir para vocês que façam as suas perguntas lá, que quem sabe responda, e quero convidar a Camila, o Marco, a Maria Eugênia e a minha própria pessoa, que está orgulhosa de fazer isso aqui, a gente responder as perguntas de vocês dentro da Rede Mulher Empreendedora. É só entrar no Facebook, que chega lá para quem não participou, e ainda vai fazer parte de um grupo bacana que pode outras coisas. Então, muito obrigada. Eu sei que é um assunto quente, que todo mundo queria falar mais. Desculpa cortar o microfone de vocês, mas eu tenho que obedecer. Cortado o microfone, Ana Fontes. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada, menina.